citação, então, citação, agora é outra coisa. Então, falei primeiramente da carta, né? A carta de ordem, a carta rogatória e a carta precatória, e a carta arbitral. Agora, deixa de lado essas espécies de cartas, estudadas no 237 do Código de Processo Civil atual, e vamos falar de citação. Quando nós falamos de citação aqui, a citação é o ato pelo qual são convocados os réus, né? Ou o réu. O executado também é convocado pela citação ou interessado para integrar a relação processual. Quando nós falamos aqui de citação, é um ato indispensável para a validade do processo, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial, lá do artigo 330 do Código de Processo Civil, ou também da improcedência liminar do pedido, artigo 332 do Código de Processo Civil. De acordo, gente, com o artigo 240 do Código de Processo Civil, a citação válida, ainda que ordenada por juízo incompetente, induz sim litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui também immóvel devedor. Então, um ponto que você tem que guardar, ponto importante. Salvo os casos de inadimplência ou inadimplimento, né, o termo mais utilizado, de obrigação vinculada a termo e aquelas provenientes de ato ilícito, em que o devedor se constitui immora com o advento do termo e também com a prática do ato ilícito, respectivamente. A citação, gente, mas poderá ser feita em qualquer lugar em que se encontre o réu executado ou interessado. Entretanto, não se fará a citação, anote isso, já é antigo, mas é importante, é objeto constantemente cobrado em concurso público, as situações que não se fará a citação. Então, vamos lá. Salvo para evitar o parecimento do direito, né, não será feita a citação de quem estiver participando do ato de culto religioso. Então, não vou citar alguém que está num culto religioso, não posso citar essa pessoa, de companheiro, né, de cônjuge e companheiro, ou de qualquer parente morto, consanguíneo ou afim, em linha reta ou na linha colateral, em até segundo grau, tá? No dia do falecimento e nos 7 dias seguintes. Eu não posso citar quando a pessoa tem um parente morto no dia do falecimento, os 7 dias seguintes também, dentro dessa ordem, cônjuge, companheiro, até linha reta ou linha colateral em segundo grau, não posso citar, ok? É uma regra também importante. Também de noivos, né, nos 3 primeiros dias seguintes ao casamento, não posso citar o noivo, a noiva, não posso citar. E também do doente, enquanto grave o seu estado, também não posso fazer a citação. Essa é uma regra importante. Além disso, gente, quando o citando for mentalmente incapaz ou estiver impossibilitado de receber a citação, o oficial de justiça, né, a citação pode ser via AR, via correio, via carta e via oficial de justiça. Quando é feita via oficial de justiça, o oficial de justiça ele vai escrever, vai descrever e certificará de forma minuciosa a ocorrência e o juiz nomeará médico para examinar o citando que apresente laudo no prazo de 5 dias. Reconhecida a impossibilidade, o juiz nomeará curador ao citando, devendo a citação ser feita na pessoa do curador, a quem incumbirá a defesa dos interesses do citando, tá bom? Conforme previsto no 246 do Código de Processo Civil, a citação, gente, ela será feita pelo correio, oficial de justiça, pelo escrivão ou chefe da secretaria, se citando com parecer em cartório, por edital, por meio eletrônico, tem uma regra, não é casa da sogra, não é? Se foi citado pelo WhatsApp, né? Tem que ser regulamentado por lei. Lembrando que a citação feita por escrivão é quando a pessoa vai até o fórum, fala, eu quero me dar como citado. Acontece muito, gente, isso é comum quando o sujeito vai numa audiência de divórcio e existe um outro processo de ação de alimentos. Também ocorre esse tipo de citação. É interessante também. Quando nós falamos das modalidades de citação, então pelo correio, né, a característica dela é a forma preferencial, é a mais utilizada no Brasil, ela normalmente dentro dessa ordem citatória é a mais utilizada, e para que a citação seja realizada não poderá ser feita, entretanto, nas ações de Estado, quando o citando for incapaz, não pode ser por carta, por correio, quando o citando for pessoa também de direito público, e quando o citando residir no local não atendido pela entrega domiciliar de correspondência e quando o autor, de fato, justificadamente, a requerer outra forma. Nessas hipóteses, a citação deve ser feita também por oficial de justiça, tá? Pelo oficial de justiça, ocorrerá nas hipóteses também previstas no CPC, ou em lei, ou quando também frustrada a citação pelo correio, quando por 2 vezes, né, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar,
deverá, havendo suspeita de ocultação, proceder à citação por hora certa, porque eu vou avisar o vizinho, né? Ó, ele está se ocultando, eu vou voltar amanhã 2 horas. Então, essa é a citação por hora certa. Por oficial de justiça. Nas comarcas contíguas, né? O que são comarcas contíguas? Né? Na verdade, de fácil comunicação, são comarcas próximas, tipo o ABC de São Paulo, um exemplo, cidades muito próximas, né? Também se situam na mesma região metropolitana. O oficial de justiça poderá efetuar em qualquer delas citações, intimações, notificações, penhoras e qualquer outros atos executivos. Não precisa pedir uma carta precatória, porque é a cidade muito próxima. A citação por edital é uma citação fictícia. Ninguém lê o edital, a verdade é essa. É uma citação fictícia. Ocorre normalmente numa 3ª, 4ª tentativa. Isso ajuda muito o processo a andar. Quando nós temos a citação por edital, o processo anda. O exemplo é o uso capião. E essa citação ela ocorrerá quando desconhecido ou incerto, né, ou citando, quando ignorado também, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando ou nos casos expressos em lei. Também deve ser levado em consideração para a citação digital, considera-se inadmissível, para efeito de citação por edital, o país, né, que recusar o cumprimento de carta rogatória. Normalmente eu consigo a citação por edital, é a regra do jogo. E também no caso de ser inacessível, o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pela rádio, é uma exceção se na comarca houver emissora de radiofusão, também uma exceção à regra. Quero trazer para você o pulo do gato aqui, né? A citação por hora certa, quando por 2 vezes o oficial de justiça houver procurado ou citando em seu domicílio ou residência, sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família, pode ser intimado qualquer pessoa da família, hein? Importante, pai, mãe, irmão, irmã, ou em sua falta qualquer vizinho também, que eu falei do vizinho também pode, hein? De que no dia útil imediato voltará a fim de efetuar a citação na hora que designar, né, agendar, marcar, nos condomínios edilícios, nos loteamentos com controle de acesso, será válida também a intimação ao tratado feito ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, porque se não fosse assim também, quem mora em prédio seria fácil fugir de citação, né? Sempre o porteiro vai atender primeiro. Então, no dia e na hora designados, o oficial de justiça, independentemente do novo despacho, vai comparecer ao domicílio ou à residência do citado a fim de realizar a diligência. Se o citando não estiver presente, o oficial de justiça procurará informar das razões da ausência, dando feita a citação, sim, por hora certa, ainda que citados, ainda que o citando, né, se tenha ocultado em outra comarca, ou seção, ou subseção judiciária, tá? Então, é uma regra importante. O que eu quero trazer para você, que isso é muito importante, a citação com hora certa será efetivada, mesmo que a pessoa da família, ou vizinho, que houver sido intimado, esteja ausente, ou se embora presente, a pessoa da família ou vizinho se recusar a receber o mandato, tá? O mandato é representação, mandado, ordem judicial, tá? Mandado, a gente confunde muito. Quando nós falamos aqui da certidão de ocorrência, o oficial de justiça ele deixará a contrafé, que é a cópia da petição inicial, quando a pessoa da família, o vizinho, conforme o caso, declarando-lhe o nome, o oficial de justiça fará constar no mandado, não é mandato, mandado, ordem judicial, a advertência de que será nomeado curador especial se houver revelia, tá? Então, contrafé é a cópia, mesmo o processo digital tem um costume. Alguns entregam a senha, mas depois de uma certa discussão se tem acesso à internet ou não, voltou a ser utilizada a cópia, né? Na citação, deixar a cópia, a contrafé, tá bom? Isso é importante.